Então, vamos iniciar nesse momento, não é, o nosso estudo, mais uma vez, sobre Jesus e sua época. Já fizemos vários estudos anteriores para conhecer, não é, Israel, né, as potências que dominavam Israel. Já vimos um pouquinho como são as casas, né, como é que as pessoas viviam, o dia a dia em Israel. E hoje nós vamos entrar numa terceira parte, né, que é gravidez e nascimento de uma criança em Israel no tempo de Jesus. Eu vou fazer uma pequena recapitulação desde o nosso último encontro. Lembrem-se que nós tivemos algumas dificuldades na internet, mas dessa vez nós vamos entrar no tema, não é? E vamos fazer uma recapitulação e vamos aprender coisas novas, ok? E eu começo agora esse capítulo 3º, gravidez e nascimento de uma criança em Israel no tempo de Jesus. Então, vamos juntos. Vejam só, o livro do Gênesis, no seu capítulo 1º, versículo 27 ao 28, nos diz o seguinte, não é? Você tem aí na tela. Deus criou o homem à sua imagem, Deus o criou, homem e mulher os criou, Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem na terra. Capítulo 1º, versículo do 27 ao 28 do livro do Gênesis. Vejam só, meus irmãos, quanta beleza nós encontramos nessa abertura do livro do Gênesis, nesse capítulo 1º. Nele, nós encontramos a imagem de um Deus que cria, não é, a humanidade, na figura, não é, literária, digamos assim, de Adão e Eva. Então, essa que é a primeira graça que nós encontramos nesse capítulo 1º. E Deus diz, né, para os dois que eles devem se multiplicar, ou seja, Deus criou o relacionamento sexual para ser uma bênção dentro do casamento. Isso nós já vimos. O sexo traz uma união especial, física e espiritual, entre o marido e a esposa. E os dois se tornam, como nós sabemos, uma só carne. Essa beleza que nós encontramos no capítulo 1º do livro do Gênesis. Deus não viu o sexo como uma coisa ruim, como uma coisa nojenta, como uma coisa que não serve, como uma coisa do outro mundo. Ele deu essa liberdade para o homem e a mulher, mas essa liberdade devia ser vivida dentro da vida matrimonial, como nós encontramos não apenas no livro do Gênesis, mas em toda a Escritura, ok? Esse é um ponto fundamental que nós não podemos esquecer. Já no capítulo 2º, que é muito importante que nós não esqueçamos, né? Por essa razão, Deus vai dizer, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Então, deixando sua família, deixando lá onde foi criado, os dois viverão juntos e serão uma só carne. Então, já não é mais, digamos, o homem que se imagina sozinho, já não é mais a mulher que se imagina sozinha, mas os dois estarão juntos, construindo a beleza desse relacionamento. Que é uma graça muito grande aquilo que nós aprendemos pelo livro do Gênesis e pela palavra de Deus. Pois bem, ainda, não é, se nós dermos um salto do Antigo para o Novo Testamento, nós vamos encontrar no capítulo 19 do Evangelho segundo Mateus a seguinte expressão. Ele respondeu, vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não serão dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Deus dá, né, pela pessoa de Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, essa grande graça que é, né, o conhecimento de que a união matrimonial se dá para sempre, porque é uma promessa diante de Deus, não é? Claro que as separações existem, não é? A igreja não vai obrigar que ninguém viva brigando, se matando, odiando o outro, não é isso, não é o caso, mas aquela promessa que foi feita um dia diante de Deus, essa promessa é para sempre, e nós sabemos disso, né? É o que nós chamamos de indissolubilidade matrimonial, certo? Então, isso não foi dito por mim, mas aparece nos 3 evangelhos chamados sinóticos, em Mateus, em Marcos e em Lucas. Essa é a lei de Deus para o homem e a mulher. Então, no início, desde o início,
Deus os criou para que eles vivessem juntos, buscando naturalmente uma felicidade do outro, não é? A grande luta é essa, o homem querendo ao máximo fazer sua esposa feliz e vice-versa. Essa é a grande graça da vida matrimonial. Desde o início também tem uma situação que a gente não pode esquecer, é o seguinte: as mulheres judias não se submetiam a qualquer posição sexual. Por que elas não se submetiam a qualquer posição sexual? Por um motivo muito simples. Se vocês lembram, e vou mostrar já já, as casas eram simples, né? Os filhos dormiam com os pais. E o sexo, nós vamos ver, era vivido de uma forma muito simples, muito natural, mas ao mesmo tempo muito reservada. Isso por quê? Porque se a gente considera que todo mundo dormia junto, né, mais ou menos com esteiras separadas, o casal geralmente, o momento que eles tinham para uma vivência sexual era naquela casa, pelo menos a maioria da população, né, bem pertinho, quase ao lado dos seus filhos. Então, o cuidado era muito grande, né, para que não houvesse barulho, para que a coisa fosse feita da forma mais discreta. Alguns historiadores nos dizem que alguns casais, né, ali em Israel, no tempo antigo, eles aproveitavam, por exemplo, quando os filhos estavam dormindo, eles desciam para a parte de baixo da casa para que tivesse algum tipo de intimidade. Mas a gente não pode esquecer que a parte de baixo da casa era uma parte onde ficava mais o fogão, né? Alguns animais também eram criados ali. Então, quem queria um pouco mais de liberdade descia para que as crianças não percebessem o que está acontecendo. Mas mesmo assim, de qualquer forma, né, a posição clássica do sexo para os povos antigos e para os povos de Israel, de um modo especial, era aquela posição, como as pessoas costumam dizer, papai e mamãe. Desculpe me falar, mas eu tenho que dizer para vocês a realidade daquilo que o povo vivia naquele período. Então, essa era a posição clássica e, geralmente, por um respeito à mulher, não é? Ela era mantida durante todo o casamento, ok? Então, a gente não pode esquecer disso. Então, o casamento, diz o livro aos Hebreus, da época de Jesus, né, logo depois, não é? Carta aos Hebreus vai dizer o seguinte: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Então, ou seja, os adúlteros nós sabemos, os homens, né, que geralmente eram os homens, dificilmente nós sabemos de mulheres que traíam, isso podia acontecer. Lembre-se lá do episódio da mulher adúltera, né, que Jesus vai perdoar para que ela começasse uma vida nova, mas geralmente os homens é que podiam ser adúlteros, porque embora a prostituição fosse abominada, proibida, odiada dentro de Israel, mas ela sempre existiu, nós sabemos disso, né? Escondidinho ali, as coisas aconteciam. E os adúlteros podiam fazer isso, ou seja, eles levavam a abominação para a sua vida se relacionasse com alguém fora do casamento. Agora, ao mesmo tempo, se vocês prestarem atenção aí na carta aos Hebreus, porque a mentalidade do povo judeu, do antigo povo judeu, né, eu digo, fala assim, 1000 anos lá de Davi, etc., tudo isso vai influenciar também o cristianismo. O cristianismo, né, vem com toda a beleza da história e da doutrina também judaica, né? Jesus era judeu, os apóstolos eram judeus, os discípulos de Jesus primeiros eram judeus. Nós não podemos nos esquecer disso. Então, eles vinham com essa carga dessa formação que é judaico-cristã e que vai permanecer até o dia de hoje. Então, ele diz o seguinte, aí como eu acabei de dizer, o casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro, ou seja, no leito conjugal não podia se fazer qualquer coisa, botar uma terceira pessoa, não é, utilizar a mulher de qualquer forma, fazer algo que não fosse natural, tudo isso era profundamente proibido. O casal devia viver a beleza da vida sexual, aberto à procriação, podia ter naturalmente o prazer sexual, né, se gostassem, se estivessem realmente apaixonados, né, e deviam buscar realmente a beleza desse amor, mas de uma forma que fosse pura. Essa era a realidade ensinada pelos antigos e que ingressou naturalmente na moral cristã. Então, continuando aí o nosso ensinamento, na época de Jesus, né, o sexo no casamento não era só para o prazer do casal. A sua função era basicamente a geração, ou seja, gerar filhos. Porque naquele período, não é, hoje a mentalidade mudou bastante, mas não existia nada mais importante do que o número de filhos, embora hoje em dia
também o assexual deve estar aberto, não é, aos filhos, né? Mas o sexo não era só para o prazer. O casal está querendo para o prazer, assim por diante. Então tinha essa preocupação. Se, né, mantendo uma vida sexual ativa, a mulher ficasse grávida, então, ótimo. Se não, eles continuavam vivendo uma vida sexual profunda. Era assim que era a relação dentro de um casamento. Pois bem, o sexo era feito, como eu já disse para vocês, com a máxima discrição. Aquele tipo de coisa que a gente vê hoje, né, em tudo quanto é coisa, que o pessoal fala, faz brincadeira, etc., de todo tipo, isso simplesmente não existia, não é? É como os índios, até hoje os índios têm uma vida sexual extremamente simples, não é? Não existe os arrobos que depois foram acrescentados ao longo da história, tá certo? Então, isso também era próprio do povo antigo de Israel, quando estou falando lá, de Abraão até Jesus Cristo, 1800 anos antes, e também continuou assim pela moral cristã depois de Jesus Cristo. E um outro ponto fundamental, o assunto era tabu e somente comentado para fins de instrução, que é um ponto que a gente não pode esquecer. Isso por quê? Porque os pais, eles geralmente tinham uma preocupação muito grande com a pureza dos filhos. Então, embora os meninos tivessem que aprender alguma coisa sobre a vida sexual, boa parte desse aprendizado era também discutido, não apenas entre eles, mas discutido com os mais velhos que iam explicar a vida sexual dentro das tradições judaicas. E um outro ponto que é muito importante é perceber também que, para a menina, a mãe tentava explicar da melhor maneira possível o que ela devia, como ela devia se comportar diante do seu marido, para que seu marido não a tratasse como uma prostituta ou como alguém que pudesse ser usada de qualquer forma. Então, havia uma preocupação muito grande, mas o assunto era tabu, ou seja, se hoje em dia, quem é mais velho sabe disso, né? Nós não tivemos instruções sobre a vida sexual dos nossos pais, porque é uma coisa muito particular de cada pessoa, não é? Se esse assunto geralmente não é falado abertamente, não é? Quanto mais há 2000 anos atrás. Então, realmente, o assunto era profundamente reservado e as orientações que eram dadas às filhas, ou então os mestres davam aos seus alunos, era tudo também feito com muita seriedade, porque tudo isso tinha a ver com a vida divina. Ok? Então, vamos adiante, né? Então, o livro do Gênesis, no capítulo 2, vai nos dizer aquela palavra que nós conhecemos bastante, né? Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Capítulo 2, versículo 24, do livro do Gênesis. Então, é bonito perceber que ao longo de todo o Antigo Testamento, como também nas lições dadas pelo apóstolo Paulo, principalmente, e ao longo do Novo Testamento, não é? O homem é sempre visto ao lado da mulher, e o homem é sempre visto vivendo uma vida de construção a dois e vivendo com muita beleza e profundidade a sua vida sexual. Né? Então, Jesus vai mostrar isso tranquilamente, né? Tomando do Antigo Testamento, o livro do Gênesis, e também vai ensinar isso aos seus discípulos, que vão também nos ensinar sobre a moral cristã, que vai ser preservada, como disse, até os dias de hoje. Bom, então, o casal se relacionou, não é? Teve ali aqueles momentos de profunda intimidade, e o que acontece? A gravidez vai acontecer. Muitas mulheres ficavam grávidas no primeiro dia ali da lua de mel, no primeiro momento, naquele dia da lua de mel, né? Ou então naquela semana da lua de mel. Isso podia acontecer, né? Então a gente precisa saber disso. Agora, a gravidez se dava, portanto, até 4 meses depois do casamento. Né? Agora, a mulher que, quando ela ficava grávida, ela devia se recolher para evitar o julgamento sobre a sua vida íntima. Esse era um ponto, né, muito importante para o povo de Israel, e a gente não pode esquecer disso. Então, logo, a expectativa da jovem era dizer, olha, estou grávida. Então, significa dizer que a bênção virá à minha casa. Nós teremos uma criança para cuidar. E é bom lembrar que as meninas tinham entre 13 e 14 anos, e o jovenzinho tinha mais ou menos 17 anos de idade. Então, eram muito jovens, mas os filhos nasciam muito cedo, porque ninguém tinha certeza de se conseguiria passar dos 30 anos de idade por causa das doenças, e quem passava, né, de 30 a 40 anos de idade já era velho até demais, tá certo? Né, muito mais quem passava
dos 60 e 70 anos de idade, que era considerado extremamente velho. Seria hoje uma pessoa ter 120 anos de idade, na época de Jesus, uma pessoa que chegava aos 70 anos de idade. Para vocês verem como a coisa mudou ao longo do tempo, né? Então, a menina ficava grávida imediatamente, né? E logo havia toda uma expectativa sobre esse nascimento. E logo desde o primeiro momento da gravidez, a mulher ficava muito mais dentro de casa, porque ela tinha, de algum modo, pelos tabus sobre a vida sexual, ela tinha vergonha, né, de se apresentar diante de algumas pessoas para dizer, olha, eu me relacionei com meu marido e por isso eu fiquei grávido. Todo mundo sabia disso, todo mundo sabia o que era a gravidez, mas aparecendo os primeiros sinais da gravidez, a barriga começando a crescer, ali depois do terceiro, quarto, quinto mês, então as mulheres ficavam muito mais dentro de casa, apenas vivendo na comunidade dos seus irmãos, porque todo mundo era chamado na aldeia de irmão, né? Então todo mundo era mais ou menos conhecido, ela ficava por ali, sendo cuidada e orientada pelas mulheres, com alguns exercícios, para que logo, né, a criança pudesse se encaixar, porque se a criança ficasse atravessada, ou muitas vezes, quando a criança, uma mão saía primeiro, ou então um pé saía primeiro, né, uma perna, aí o problema ficava muito sério, porque certamente a mulher ia morrer de parto, porque ninguém abria a barriga para fazer uma cesariana. Então, o número de mulheres que morriam por causa disso era muito grande. Então, elas tomavam chás especiais, elas faziam orações especiais, elas faziam exercícios especiais com a barriga, porque as parteiras estavam ali, exatamente para que ela pudesse se preparar e para que não houvesse nenhuma dificuldade durante o parto. Inclusive, algumas crianças, a partir dos 10 anos de idade, algumas meninas, elas eram preparadas, essas menininhas, porque tinha uma mãozinha pequena, porque se alguma coisa saísse errada, quem enfiava a mãozinha para puxar um braço ou para tentar consertar alguma coisa dentro, não é, do corpo da mulher, eram essas meninas que mais ou menos com 10 anos de idade já eram preparadas por causa das mãozinhas pequenas para isso, né? E às vezes até menos, para ajudar no trabalho de parto. Vejo que o negócio era extremamente complicado, porque não havia parto cesariano, ok? Então, para que a gente fique sabendo também um pouquinho sobre essa realidade. Então, desde os tempos mais remotos, a moral judaica era rigorosa quanto às perversões sexuais vistas na sociedade. Então, depois que a moça tinha o seu primeiro filho, assim por diante, naturalmente, o casal ia tomando muito mais liberdade. E podia acontecer que houvesse algum tipo de abominação, ou porque o marido estava achando que a mulher já não estava mais dando para o gasto, como se diz na linguagem popular, ou porque o marido era terrível, bebia muito, algo parecido com isso, as mulheres se preservavam do marido, ou por alguma coisa que podia acontecer. Então, por causa disso, acontecia que os maridos buscavam outros tipos de relação, e qual o resultado? Isso aí era uma verdadeira abominação, como eu já li para vocês. Eu vou ler apenas os primeiros versículos e os últimos, porque eu li, no nosso último encontro, lá no mês de dezembro, eu li esse texto para vocês, que depois eu peço que vocês leiam com cuidado, vai estar aí à disposição de vocês, mas é bem interessante, não é? Então o texto diz, ninguém poderá se aproximar de uma parenta próxima para se envolver sexualmente com ela. Eu sou o Senhor. Não desonre o seu pai envolvendo-se sexualmente com a sua mãe, ou seja, um filho que vai fazer um assexual com a sua mãe, não é? Então, ela é sua mãe, não se envolva sexualmente com ela, não se envolva sexualmente com a mulher do seu pai, isso desonraria o seu pai, não se envolva sexualmente com sua irmã, filha de seu pai ou da sua mãe, tenha ela nascido na mesma casa ou em outro lugar. Não se envolva sexualmente com a filha do seu filho ou com a filha da sua filha. Isso desonraria você. Não se envolva sexualmente com a filha da mulher do seu pai, gerada por seu pai. Ela é sua irmã. Então vejam que toda a moral, tudo aquilo que hoje nós temos em relação à nossa moral cristã, vem lá de trás, né, dos mais antigos livros. Isso é fundamental para todos nós. No caso, eu estou lendo aí o livro do Levítico. Vou pular para a última parte do livro do Levítico, que diz o seguinte, não é? Capítulo 18 do livro do Levítico. Ele vai dizer o seguinte: não entregue os seus filhos para serem
sacrificados a Moloque. Não profanem o nome de Deus, eu sou o Senhor. Não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher. Está falando aqui, não é, de um homem que se deita com outro homem. É repugnante, está dizendo isso. Não tenha relações sexuais com um animal, contaminando-se com ele. Mulher nenhuma se porá diante de um animal para ajuntar-se com ele. É depravação. A gente diz o seguinte, hoje em dia acontecem coisas que a gente nem imagina, né? No passado isso não acontecia. Minha gente, olhe, vamos tirar essas ilusões. O homem é homem desde sempre. A mulher é mulher desde sempre. Esse texto do livro do Levítico, não é, escrito, não é, há mais de 3.000 anos atrás, vai nos dizer que existiam pessoas, né, filhos que se uniam aos seus pais, filhos que se relacionavam sexualmente com sua mãe, filhas que se relacionavam sexualmente com seu pai, né, sobrinhos que se relacionavam com suas tias, né, homens que se relacionavam com homens que se relacionavam com animais domésticos ou selvagens, não sei, mulheres que se relacionavam com animais domésticos e selvagens, daquilo que nós chamamos hoje de zoofilia. Ou seja, esses problemas da moral sexual, leia o capítulo 18, que você vai ficar, né, de cabelos em pé. Eu não posso mais porque estou careca, né, mas, né, de cabelo em pé, porque a questão que hoje em dia a gente considera uma depravação, isso já acontecia lá no passado, e o mais incrível é que a Escritura vai nos falar sobre todas essas coisas sem o mínimo de constrangimento, o que é muito importante para que a gente aprenda da palavra de Deus, ok? E, naturalmente, aprender aquilo que é correto. Pois bem, vamos adiante, não é? Vamos falar, né, também um pouquinho aí do parto, já falei para vocês, não é? E um pouquinho também da educação durante o período da infância. Então, o normal era que as mulheres judias fossem acompanhadas por uma parteira, como eu já falei. Porém, muitas tinham os filhos sozinhas, pois eram preparadas para essas eventualidades. Muitas moravam na região desértica, não é, em cabanas, etc. Na falta do marido que não estava presente, ou na falta de uma parteira, elas próprias faziam os partos, não é? Geralmente os partos eram de cócoras, diferente dos partos como nós praticamos hoje, quando a mulher fica deitada, né, com aqueles grampos todos, aquilo que tem lá numa maternidade. Não sei se vocês já foram à maternidade, quer dizer, alguém daí deve ter ido porque teve filhos, né? Mas aquela mesa de parto, assim, a mulher fica deitada, etc., não é nada. Mais ou menos se praticava o parto como hoje até as índias praticam, aquilo que é normal, a mulher de cócoras, porque a gravidade vai ajudar. Geralmente, ela estava encostada em uma parede, se houvesse uma parede ali, porque para facilitar a coluna vertebral, para que ela pudesse descansar um pouco, ou numa pedra, ou em algo parecido com isso, ou então uma mulher estava ali atrás, né, ajudando para que a criança saísse o mais rápido possível. Então, essa era a forma como as mulheres tinham seus filhos, né, até pouco tempo atrás, de passagem, né, até alguns séculos atrás, os partos eram feitos dessa forma. As crianças nasciam sempre em casa e o momento era sempre de muita alegria, de muita tensão, porque geralmente muitas mulheres morriam durante o parto, né? Alguns dos antigos diziam que de cada 10 partos, pelo menos uma ou duas mulheres morriam, então o negócio era terrível, né? Muitas crianças também, durante a saída, tinham dificuldades, porque passavam muito tempo para poder sair, às vezes nasciam com algum tipo de defeito físico, no puxar, embora as parteiras fossem muito competentes, podia se quebrar um bracinho, alguma coisa assim, mas elas tinham uma forma de consertar aquilo que desse errado. Mas a situação era, inegavelmente, de alegria, porque uma criança ia nascer, mas, ao mesmo tempo, uma situação preocupante. Mas as mulheres sabiam lidar com isso de uma forma assim, bem tranquila. Então, uma família não podia ser considerada como tal se não tivesse filhos. Olha que coisa interessante, não é? Então, você passava a ser família de verdade quando você tivesse filhos. E quanto mais filhos você tivesse, mais sua família realmente era considerada uma família próspera, né? Principalmente quando os filhos eram homens. Essa que é a grande preocupação. Nada mais importante do que você ter
filhos homens, porque eles vão trabalhar no campo, porque eles vão ajudar mais o pai, né? Porque não vai ter as dificuldades que as mulheres encontram, muitas vezes maltratadas pelos maridos, os pais têm uma preocupação que as filhas fossem bem tratadas pelos seus maridos, então queriam ter muitos filhos, e se fosse homem, melhor ainda, né? Isso é impressionante. Um outro ponto também importante, nos primeiros 5 anos de vida, os bebês, meninos ou meninas, eram confiados principalmente às suas mães. Ela os amamentava ali aproximadamente por 2 ou 3 anos. É uma coisa também interessante, não é? As mulheres tinham a alegria e o prazer de amamentar os seus filhos. E às vezes o que acontecia? Quando elas ficavam grávidas, porque era uma gravidez atrás da outra, não é? Quando o leite acabava, elas arrumavam um jeito para que o outro fosse alimentado, e as crianças nasciam com diferença mais ou menos de 10 meses, ou no máximo 11 meses. Então, em algum momento, os filhos tinham mais ou menos a mesma idade, não é? Assim, um era pertinho do outro, porque era mais ou menos aquilo que acontecia. E aquele que se amamentava anteriormente, porque foi cortado o leite, com o nascimento do seu irmão, outra vez continuava ali tomando do peito. Então, era o alimento da criança, né, até mais ou menos os 2 anos de idade. Claro que elas sabiam quando as crianças precisavam começar a ter os alimentos sólidos, mas o peito era dado enquanto a criança quisesse. Em alguns lugares, a gente sabe que as crianças amamentavam até mais ou menos 5 anos de idade, que era o período em que eles iam para a escola para poder aprender a ler a palavra de Deus. Então, era mais ou menos essa característica que nós temos, e todo cuidado para essa educação primeira era o cuidado da mãe. Aos meninos, veja coisa interessante, era imposto uma obediência absoluta ao pai. As meninas, isso era natural, porque, né? Mas os meninos tinham que ter uma obediência absoluta, né, ao seu pai. A partir dos 7 anos de idade, ele tinha que aprender uma profissão com o pai ou com alguém da família. Então, era o normal daquele período, né? As leis quase que exigiam isso, que o ofício fosse aprendido por uma criança já ali aos 7 anos de idade. É bom lembrar que daqui a 10 anos ele já vai estar casado. Está com 7 anos, aos 10 anos já vai estar casado. Então, o período de aprendizado vai dos 7 anos até os 17, para que ele tenha uma profissão, porque depois ele vai sustentar a sua esposa. Então, por isso é que a criança começa tão cedo a aprender com o seu pai aquilo que é fundamental. Os primeiros ensinamentos eram dados também, né, para os meninos pelo pai, que devia transmitir a religião de Israel, não apenas para o seu filho, mas para toda a família. Toda a família em Israel era instruída pelo pai, porque as mulheres eram geralmente analfabetas, as meninas não estudavam e, portanto, o pai que dava essa instrução, porque os homens estudavam e eles eram capazes de formar sua família, os seus filhos, como também, né, a sua esposa. Essa era a técnica do passado, certo? O ensinamento intelectual estava ligado também ao ensinamento religioso. Em Israel, o estudo mais profundo sobre o mundo, sobre as coisas, sobre as pessoas, esse estudo estava ligado ao mundo religioso tão somente. E aos meninos era imposto o quê? Uma obediência absoluta, como eu disse, ao seu pai. Então, nessa parte intelectual, naquilo que diz respeito à vida intelectual, naquilo que diz respeito ao grande ensinamento, tudo vinha através da religião. Em Israel era assim. Por isso que era um povo profundamente religioso e cuja cultura conseguiu ultrapassar os séculos simplesmente por causa, né, desse grande ensinamento que foi passado ao longo dos séculos, né? A partir dos 5 anos, o menino tinha de aprender a profissão com o seu pai ou com alguém da família, como eu já disse anteriormente, não é? Então, nessa idade, não é, o menino era matriculado naquilo que nós chamamos de Bet HaSefer, né? Bet HaSefer. O que é essa Bet HaSefer? A Bet HaSefer o colégio elementar. Hoje seria o que nós poderíamos considerar ali daquele ensino fundamental até
o primeiro ano do ensino fundamental, mais ou menos isso, né? Quando a criança vai aprender as primeiras letras e vai principalmente aprender a decorar, né? Aprendendo as letras, a decorar frases e depois todo os cinco primeiros livros do Antigo Testamento chamado de Torá. Né? Então, era esse o grande ensinamento daquele período. Então, a criança ia para a casa do livro, na tradução, né? De Beth HaSefer, era a casa do livro, ele ia ali, e ali um rabino ia dar todas as instruções, um professor, né? Geralmente o Hassan, depois eu vou explicar isso para vocês, ele dava instrução. Então, ele passava a metade do dia nessa escola elementar, né? 6 dias por semana. Portanto, ele ia da primeira-feira até a sexta-feira. Porque não esqueçam que o dia de descanso era o Shabat, era o sábado. E aquilo que hoje nós chamamos domingo era a primeira-feira. Tanto é que a gente começa o nosso calendário com a segunda-feira. E cadê a primeira-feira? Então, era primeira-feira, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. E Shabat, que era o descanso. Então, os meninos passavam durante 6 dias, né, da semana, eles ficavam nessa escola no horário da manhã, até completar 10 anos de idade, portanto, 5 anos de instrução. Nesse período, dizia uma antiga tradição dos estudiosos da Torá, né, dizia que o menino deve ser engordado com a Torá, ou seja, é a Torá que vai dar a essa criança o alimento substancioso para que ele aprenda tudo sobre a vida. O horário das aulas era das 6 horas da manhã até as 12 horas. 6 dias por semana, 6 horas de aulas por dia. E ali a criança aprendia bastante sobre a vida, aprendia bastante sobre os ensinamentos da palavra de Deus, que, como eu falei, era a Torá, os 5 primeiros livros da palavra de Deus, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e pulei aqui, livro dos Números, certo? São esses 5 livros que as crianças eram obrigadas a aprender e a decorar. Elas decoravam perfeitamente, porque só faziam isso, tá certo? Não existiam outras disciplinas, apenas era essa disciplina. O resto do dia, o menino aprendia algum outro ofício que ele vai servir como profissão. Geralmente, quais eram os ofícios mais aprendidos? O de lavrador e o de artesão. Claro que aquele que aprendia o ofício de artesão, ele aprendia toda a arte de esculpir, de construir, não é, uma casa, de fazer o telhado, né? Tudo eles aprendiam. Como também o lavrador aprendia não apenas a trabalhar na terra, a lavrar a terra, a plantar, mas também criar animais, que era o básico que eles precisavam naquele período. Né? Uma sociedade muito simples, uma sociedade extremamente rural. E o professor, né? Desculpem aí, botei aí a palavrinha aí, mas o professor era o Razan, né, da sinagoga. O Razan da sinagoga é aquele que faz a instrução, aquele que coordena, né, os trabalhos religiosos de uma sinagoga. Cada um tinha, no máximo, cada Razan, né, tinha no máximo 25 alunos, no máximo. E esses alunos eram muito bem instruídos e eram muito bem corrigidos. Eu vou aqui, a partir de agora, eu tenho apenas uma instruçãozinha para dar, para que a gente possa concluir, porque é muita informação na cabeça de vocês. A gente também tem que ter um pouquinho de cuidado, porque é muita coisa, né? Depois a gente vai fazendo as recapitulações e a gente vai aprendendo, e todo esse material vai estar aí à disposição de vocês. Mas eu vou fazer agora aqui a última apresentação para que nós possamos parar e depois meditar sobre tudo aquilo que nós aprendemos, porque estou falando sobre a época de Jesus. Estou falando como Jesus viveu as tradições do seu país para conhecê-lo ainda mais e amá-lo ainda mais, né, na sua cultura, junto ao seu povo, e entender mais profundamente a palavra de Deus. Pois bem, os meninos que estavam nessa escola, eles se sentavam no chão aos pés do mestre e começavam a escola por aprender as 22 letras do alfabeto hebraico. Isso é um ponto fundamental. Então, aprendendo as 22 letras, criança aprende muito rápido, né? Eles iam aprendendo depois palavras-chave e, finalmente, decoravam o único livro que era a Torá. Sim, você vai dizer assim, mas eram capazes de decorar aqueles 5 livros, o Gênesis todinho, o Levítico todinho, o Deuteronômio todinho, o livro dos Números todinho, né? O livro do Êxodo todinho, sim, eles decoravam esses livros todinho, sabiam do início ao fim
esses livros e eles iam repetindo como se fosse uma poesia em casa para os outros, e existiam competições para que eles decorassem esses 5 livros. Não havia preocupação de aprender, né, como nós costumamos fazer, matemática, física, química, biologia, porque isso aí simplesmente era muito mais para os gregos, tá certo? Mas a formação desse povo foi feita em cima da palavra de Deus. Por isso que eles conhecem tudo da palavra de Deus. Por isso que eles eram capazes de citar a palavra de Deus o tempo todo, porque só estudavam a palavra de Deus como aprendizado, como lei e como instrução para o segmento. Até os números eles aprendiam através da palavra de Deus, do livro da Torá. Então, finalmente, o aluno que mais decorava frases era considerado o aluno mais inteligente. Olha que coisa impressionante, não é? Hoje em dia a gente fala que não deve decorar, assim por diante, mas o aluno que era capaz de decorar trechos inteiros, quando o professor dizia o seguinte, comece aí o livro do Gênesis, e ele era capaz de ir ao máximo dizendo todo o livro do Gênesis, do início ao fim, né? Olha que isso é coisa, viu? Devia passar mais ou menos ali umas 4, 5 horas dizendo todo o livro. Esse sim era um aluno genial, esse sim era um aluno bem preparado, porque ele aprendeu toda a palavra de Deus. E naturalmente depois ele ia citando as frases que estavam ali, né, ali dentro. Então, olha só, que diferença da cultura, daquele período, da nossa cultura. Não é à toa, meus irmãos, que Jesus passando por isso, né, tendo ido estudar ali na sinagoga, que é o lugar da escola, mais ou menos com 5 anos de idade, até os 10 anos de idade, na Casa do Livro, nesse primeiro momento, e depois ele vai continuar os estudos a partir dos 10 anos de idade, até os 17, quando o rapaz mais ou menos ali parava. Então, Jesus também era capaz, por isso que ele cita a palavra de Deus o tempo todo, por isso é que ele recita a palavra de Deus, porque ele tinha esses textos todos decorados, totalmente preparados na sua cabeça, e os meninos, naquela época de Jesus, competiam para saber quem sabia mais. Claro que alguns tinham alguma dificuldade de decorar um livro inteiro, ou alguma coisa assim, como é normal, mas geralmente os excepcionais e aqueles que iam trabalhar com a lei e interpretar a lei, eles sabiam aqueles livros de frente para trás, de trás para frente. Então, assim, né, se dava o casamento, assim se dava a gravidez, assim se dava o parto e a instrução das crianças nos seus primeiros anos, e eu termino por aqui. Espero que você tenha aproveitado bastante nessa noite, não é? Um abraço para todos vocês, uma graça muito grande.